Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu vou apresentar para vocês o seminário de avicultura. O grupo é composto por mim, o Augusto, o Yuri, o José Moreira e o Rafael Pardal. O nosso tema é sobre micoplasmose aviária. Vou começar a falar para vocês da introdução, que fala que a micoplasmose ela é uma doença que impacta muito a indústria avícola do Brasil e que inicialmente essa doença era considerada apenas de galinhas e perus. Porém, a doença também comete várias aves domésticas e selvagens. Então, são vários animais que ela comete. Mas ela foi isolada primeiramente em 1898, quase 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, né? Na França. E primeiramente ela foi detectada em bovinos, que apresentavam o PPCB, que é a pleuropneumonia contagiosa. E só depois, em 1905, que foi relatado o caso de micoplasmose aviária, mas aí era conhecida como pleuropneumonite epizootica dos perus. E depois, em 1938, foi considerada sinusite infecciosa dos perus. E aí que a micoplasmose aviária é causada por 4 patógenos diferentes, que são eles: o Mycoplasma galisepticum, o Mycoplasma synoviae, o Mycoplasma meleagridis e o Mycoplasma ioiae. Que nessa linha do tópico é a diferente patogenia deles também. O galisepticum e o synoviae são os principais patógenos, os que mais acometem, os que mais causam sinais clínicos. E esse último, ele geralmente está na região norte-americana, que é do estado do Iowa, por isso que ele foi descoberto lá. Por isso que ele tem esse nome. Mas ele acomete, é relativamente comum acometer alguns frangos, principalmente de linhagem americana e tudo mais, que não são vacinados. E o Programa de Sanidade Avícola, que é o PNSA, ele fala da importância dessa enfermidade na cadeia da produção e também os sintomas, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento, de uma forma que continue tornando o país um destaque na produção de frango e ovos. Então a gente tem destaque, né, na produção de frango e ovo no mundo inteiro. Agora eu vou falar para vocês sobre a etiologia. Fala aqui que no Brasil a história da micoplasmose aviária ela teve início mais ou menos ali na década de 50, e foi quando essa doença foi relatada pela primeira vez em São Paulo. Eles reconheceram a partir de casos de aerosaliculite em galinhas e sinusite infecciosa em perus. E os primeiros isolamentos foram em 1956, vindo de aves com doença respiratória complicada, que é a famosa DRC. Então na época eles fez por meio de passagem de ovos embrionados de galinha, e depois eles descobriram que a doença respiratória complicada era o 10º diagnóstico mais comum no Instituto Biológico de São Paulo. Então, a partir daí, em 56, já era o 10º diagnóstico. Depois, em 61 e 67, 10 anos depois, foi demonstrado que a infecção em perus pelo Mycoplasma galisepticum era muito mais frequente do que pelo meleagridis, e foi observado que a prevalência aumentou de doença respiratória complicada. E aí a doença se tornou o 5º lugar entre as doenças mais diagnosticadas no Instituto Biológico de São Paulo. E depois, em Minas Gerais, nos anos de 67 e 68, data de aniversário da minha mamãe, os estudos sorológicos realizados indicaram a prevalência de 25,7 e 32,8 de micoplasmose em Minas. Então é um número bem alto. Só depois, lá na década de 70, que os pesquisadores observaram uma alta prevalência da doença nos plantéis avícolas, e a partir disso eles começaram a detectar por meio de necrópsia ou de sorologia. E esses dados foram reforçados pelos estudos realizados lá nos abatedouros, inspecionados em Santa Catarina na década de 80, e foi constatado altas taxas de condenação por aerosaliculite em aves. Então teve um rombo muito grande na economia. E naquela época também, lá no Rio de Janeiro, os casos de micoplasmose ocuparam o primeiro lugar entre as doenças diagnosticadas pelo setor de ornitopatologia da Embrapa. Então, até na década de 80, ela foi bem complicada, essa doença. Olá, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco sobre a transmissão.
As diferentes espécies de bactérias do gênero Mycoplasma apresentam especificidade em relação ao hospedeiro, com algumas exceções. Até o momento foi isolado e caracterizado 25 espécies de Mycoplasma nas aves, e com maior destaque e preocupação para a indústria avícola, o Mycoplasma galicéptico, o Synoviae e o Miller gris. Todos eles podem causar doença subclínica ou aparentes em galinhas, perus e em outras aves. Já as aves silvestres são pouco susceptíveis a contrair a micoplasmose e podem atuar como vetores ou transmissores da doença entre as granjas, através do contato direto com as aves de produção ou com água com alimentos. Então, ela tem pouca suscetibilidade para contrair, porém, ela é um grande vetor e transmissor. A transmissão de micoplasmose aviária causada pelo galicéptico e Synoviae pode ocorrer por contato direto com secreções respiratórias ou de forma vertical devido ao contato com o viduto. A disseminação horizontal da infecção é, em geral, muito rápida entre as aves de um mesmo galpão, alcançando 100% das mesmas em poucas semanas. E a transmissão vertical é uma das principais razões pela dificuldade de controlar e erradicar a enfermidade. Normalmente, essas aves infectadas e com estado agudo transmitem a sua progênie em uma alta concentração dessas espécies de bactérias, e a taxa de transmissão pode variar entre 10% a 40%. A porcentagem mínima de transmissão pela via vertical é suficiente para que os animais nascidos e durante os primeiros dias de vida os micoplasmas sejam transmitidos a todo o lote de pintinhos. A maior transmissão ela ocorre durante as primeiras 6 a 8 semanas depois da infecção, quando as aves estão em produção já. Então, um ponto importante é que a transmissão pode cessar por alguns períodos e reiniciar a qualquer momento, conjuntamente com uma situação de estresse. Vou falar um pouco sobre a patogenia. O período de incubação do galicéptico Synoviae é muito similar e depende da virulência de cada uma das cepas, a concentração das mesmas e de fatores de estresse ambiental e manejo dos lotes das aves. Geralmente, o período da incubação é de 11 a 21 dias depois da exposição pelo contato direto. Em aves infectadas pela transmissão vertical, o período de incubação pode ser mais curto e é aparentemente comum em pintinhos apresentarem sinusite em apenas 6 dias de vida. O Mycoplasma galicéptico ele causa doenças principalmente nas aves domésticas ou naquelas de interesse econômico, porém já foi isolado de outras aves, como de passos silvestres com conjuntivite, indicando assim capacidade de adaptar-se a outros hospedeiros, além dessas aves domésticas ou do interesse econômico. Os estágios da interação entre o galicéptico e seu hospedeiro incluem uma série de eventos sequenciais: o primeiro contato do patógeno animal, a aderência específica aos receptores das células, a colonização dos tecidos e os danos subsequentes à célula, a aderência desse galicéptico às células epiteliais do trato respiratório do hospedeiro por meio de proteínas de adesão é essencial para a colonização e infecção desse agente. Uma vez que os micoplasmas não possuem parede celular, eles se aderem diretamente à membrana celular do seu hospedeiro. Fala, turma, beleza? Meu nome é Augusto. Vou falar um pouco sobre os sinais clínicos aí da micoplasmose aviária. Principalmente, nós podemos destacar a tosse, corrimento ocular e nasal e o decréscimo no consumo de alimentação, devido a ser uma doença que ataca o sistema respiratório das aves. Isso gera o quê? Isso pode gerar crescimento retardado das aves afetadas, o que gera uma desuniformidade nos lotes. Isso aí gera prejuízo posteriormente na terminação do lote. E citando também a questão das poedeiras, a queda na produção de ovos e uma taxa de mortalidade devido à doença. As aves jovens podem manifestar a doença de forma como uma ligeira conjuntivite, uma quantidade muito pequena dessa secreção que é característica da doença. O que pode acontecer também em aves jovens é que as pálpebras podem se colabar. O que é isso? Ela cola uma na outra. Devido a esse processo de secreção, ela entope e cola as pálpebras, o que gera um prejuízo enorme para a ave, né? Com certeza. Além de ruídos respiratórios, que podemos observar, bem característico da doença,
devido a ser uma doença que ataca o sistema respiratório dos animais, né? As aves, devido a esse estado de enfermidade, diminui o consumo de ração, porque ela com isso aumenta a conversão alimentar. Nesse caso da doença, o principal local afetado são os sacos aéreos, que quando afetados se encontram com uma alta deposição de fibrina, o que pode confusão dessa doença com outras doenças secundárias, como a bronquite infecciosa, a influenza, que é preocupante devido aos prejuízos que causam nessa cadeia de produção. Lembrando também que, falando de fatores externos, no caso, o estresse do animal, excesso de gases amoníacos dentro do galpão, alta temperatura e associação desse vírus com vírus imunodepressores podem acarretar prejuízos maiores ainda na infecção da ave, agrava mais a infecção da ave. E assim esse prejuízo na terminação das aves, prejuízo final, é de grande relevância. Olá, gente, eu sou o José Moreira e vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico pode ser realizado por exames sorológicos e etiológicos. A soroglutinação em placa, sua maior vantagem é a sua alta sensibilidade, permitindo detectar baixos títulos de anticorpos. E é a técnica mais utilizada por ser uma técnica de baixo custo e por ser rápido e fácil. Observa principalmente imunoglobulinas IgM do 7º ao 10º dia após a infecção. A interpretação do teste baseia-se na formação de grumos ou não. Diluição 1:10 significa positivo e 1:5 suspeita. Já o ELISA é uma técnica que detecta imunoglobulinas IgG, sendo assim a mais utilizada em pintinhos de 1 dia de vida. Por ser uma prova sorológica mais específica, são utilizados kits comerciais, desenvolvidos a partir de células íntegras, ou seja, de células rompidas ou de subunidades de proteínas imunogênicas das membranas do Mycoplasma galisepticum. O PCR permite amplificar e analisar o DNA sem a necessidade de cultivo do micro-organismo. São utilizados em casos específicos para diagnosticar o agente causador e raramente são utilizados por ser um teste muito demorado e com custo muito elevado. Oi, gente, meu nome é Yuri. Vou falar um pouco para vocês sobre o tratamento de micoplasma em aves, né? O tratamento de micoplasma é usado antimicrobiano, né? E não pode ser usado os beta-lactamos, pois são resistentes, os micoplasmas são resistentes a eles. Por os micoplasmas não possuírem parede celular, e os beta-lactamos atuam na parede celular, então salgar carne podre, não vai adiantar nada. São esses os beta-lactamos que não pode usar: penicilina e cefalosporina. Mas só que eles são sensíveis, né, a outros antimicrobianos, como tetraciclinas, macrolídicos e quinolona, por inibirem a síntese de proteínas e metabolismo. Eles geram alta concentração nas membranas respiratórias e do trato genitourinário. Enofloxacina e tialumin são as drogas de eleição mais frequentes, são as mais usadas para esse tipo de doença, né, que é causada pela micoplasma. Eles diminuem a transmissão transovariana e sinais clínicos. E esse uso contínuo errado, né, não medicar na hora certa, não usar direito, pode gerar resistência. Aí vai ser difícil o tratamento. Vou falar um pouco também, né, sobre controle e prevenção. Hoje, os prejuízos ocasionados pelas infecções da micoplasmose aviária provocam a adoção de estratégias de controle. Tornou-se imprescindível a aquisição de aves de 1 dia ou ovos férteis, livres, né, de micoplasma.
para o sistema tanto de engorda, de postura ou reprodução. Os sistemas de produção de frango de corte, nos quais as aves de reprodução são livres de micoplasma, basta o criador cumprir as medidas de seguridade para que as aves não tenham nada, né? E se, caso surja lotes de micoplasmose aviária, antibiótico-terapia vai resolver o problema. Vai dar para livrar todo mundo. E na reprodução, é bom a vacinação e o tratamento das matrizes, né? Deve ser economicamente viável. E também o tratamento dos ovos, para os pintinhos já nascer com um tipozinho de vacinação, ovo imersão ou ovo injeção de solução antimicrobiana. Essas bibliográficas, onde a gente tirou o nosso conteúdo do nosso trabalho. E eu queria agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.